A gente volta ao vivo lá para Caldas Novas. O Balanço Geral está desde o início acompanhando isso. Lucas de Carvalho está pelo local e vai trazer mais informações de como está a movimentação na porta do prédio, que foi assunto, que está sendo assunto em todo o nosso país. Alô, Lucas, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral com a gente. Como você já mencionou, um assunto que tomou uma repercussão nacional, principalmente por causa de todas as dúvidas que estavam sendo levantadas durante esse processo de investigação. Já são 40 dias desde que a Daiane Alves de Souza estava desaparecida, né? Inclusive, a expectativa era muito grande dessa família de entender o que tinha acontecido, a preocupação era enorme e, infelizmente, hoje chegou a notícia que ninguém queria ter recebido, né, Tiago? E a investigação, né, a operação que moveu tudo isso começou às 5 horas da manhã, bem cedo. Os policiais aqui no estado de Goiás já estavam nessa operação, justamente aqui onde eu tô. A gente tem até a imagem, inclusive, de pelo menos 5 viaturas circulando por essa parte de cascalho aqui onde eu tô, frente a esse edifício, a esse prédio que é palco de tudo que aconteceu desde o início, né? Inclusive, Tiago, 5 horas da manhã eles vieram até aqui e prenderam os dois, né? Tanto o pai quanto o filho, o Kleber Rosa de Oliveira e também o filho dele, Maicon Douglas de Oliveira. Kleber, o síndico, inclusive, que já tinha conversado antes, já tinha emitido uma nota, se pronunciado, falando que era um homem de bem, que não teria envolvimento com esse caso. E hoje a gente sabe que ele confessou, então, esse assassinato. É um assassino confesso ali, que foi preso. A gente esteve na delegacia mais cedo, inclusive, esperando ali, talvez, um momento que a polícia iria mover esses dois, né, num comboio ali para levar eles para Goiânia, que é onde eles vão ficar presos. E quando a gente chegou lá, eles ainda estavam lá, mas acabaram saindo ali pela porta dos fundos mesmo, em direção ali ao estado, em direção à cidade de Goiânia. Agora, Tiago, são várias informações que a gente quer tirar essas dúvidas dos casos, né? Para início de conversa, tudo aconteceu no dia 17 de dezembro, né? Quando a Daiane, ela desce o elevador, né? São vários andares aqui, pelo que eu contei, são mais de 20. Ela desce o elevador até o subsolo, ela desce inclusive filmando dessa vez, falando, conversando com uma amiga, né? Talvez até na suspeita ali, na preocupação de que algo poderia acontecer. E neste momento, ela conta, inclusive, que não é a primeira vez que a energia, a água dela era desligada por esse síndico que já tinha um atrito com ela ali. Hoje, inclusive, Tiago, informação interessante aqui para quem está acompanhando o Balanço Geral, enquanto eu estava lá na delegacia, um casal que veio também de Uberlândia, amigo da família da Daiane, que inclusive já tinha alugado apartamentos aqui mais de uma vez, faziam isso com certa frequência, nos contaram que essa rixa já era antiga. Porque, de acordo com eles, esse síndico tem ali uma personalidade um pouco mais arrogante, mais petulante e gostava de deixar o prédio ali da maneira como ele organizava, algo um pouco mais uma personalidade de mandão, sabe? E quando a Daiane chegou e locava esses 6 apartamentos que são da família, ela parece que batia muito de frente com ele. Ele, inclusive, chegou a fazer um vídeo há cerca de um ano atrás, em fevereiro do ano passado, na delegacia, depois de uma suspeita de ter dado um soco na Daiane, dizendo que essa rixa, na verdade, era por causa de problemas ali com o regimento interno do condomínio, um problema relacionado às vagas das locações que ela fazia e, inclusive, também essa rixa, como eu diria, dos atritos verbais que eles tinham. Mas essa família já me passou um olhar muito diferente, sabe, Tiago? O que eles me contaram é que, na verdade, a Daiane era extremamente organizada com as locações, tinha alma de vendedora e, inclusive, fazia isso muito bem, o que despertava uma certa inveja, um problema ali com o síndico, porque, teoricamente, de acordo com essa família, ele teria interesse nesses apartamentos. E uma outra informação que chegou pra gente é de que a Daiane, em determinado momento, como era muito boa de vendas, chegou a fazer locações para outros moradores, outros proprietários aqui do condomínio também, que pediam a ela para que ela fizesse essas locações e isso despertou então esse sentimento negativo ali do síndico que começou com essa rixa e então iniciou ali a fazer trabalhos, né, como cortar a energia, cortar a água dela, fato que já incomodava ela há vários meses, estava tendo esses problemas aí, que inclusive a mãe já tinha confirmado isso pra gente. E aí, né, no dia 17, fatídico dia em que a gente começou a apurar tudo isso, ela então desceu para o subsolo e a dúvida que fica da polícia é se ela foi morta ali mesmo ou se em um determinado momento em que eles entraram em uma briga ali, ela e o Kleber, se ele teria colocado ela na capota ali do veículo, né, uma estrada, se não me engano, e levado ela para o local onde o corpo foi encontrado hoje por volta das 7 horas da manhã, em uma área de mata da periferia aqui da cidade, ou se a morte teria acontecido aqui mesmo no prédio e ele teria apenas levado esse corpo para ser desovado nessa área de mata. Fato é que a polícia foi hoje e, junto com o Kleber, encontrou esse corpo nessa área e já informou a família. Inclusive, depois que isso aconteceu, a gente viu uma cena lamentável, né?
morri de dó dessa mãe naquele momento. Ela veio para cá, parece que acompanhada de algum familiar, e acabou ali no ódio, na tristeza, quebrando alguns vasos de planta aqui da recepção do hotel. Um vídeo que a gente, inclusive, viu mais cedo. Uma situação lamentável, mas que a gente entende, né, Thiago? O sentimento de dor dessa mãe deve ser algo absurdo no momento desse. Depois de 40 dias esperando notícias, né? Diga, meu amigo. Exatamente. 41 dias completados hoje, né? Dia 28. Você tá vendo aí a imagem, né, da mulher, da mãe da Daiane. Ela ficou completamente descontrolada, destruiu ali os flores que tinham, né, plantas ali na recepção do prédio. E eu vou te falar, eu não esperaria menos que isso de uma mãe que estava há 41 dias aguardando respostas e tendo que conviver no mesmo ambiente do homem que matou a sua filha, gente. Presta atenção. Eu sei que talvez alguém tá vendo a imagem e falando, não, mas pelo amor de Deus, pra que fazer isso? Pra quê? Se fosse seu filho, a sua filha. Olha aí o assassino voltando à cena do crime, ao local onde o corpo foi desovado. É completamente compreensível a raiva que essa mulher está sentindo. E naquela outra imagem que nós temos também, do momento em que esse, né, ex-síndico e agora assassino confesso, vai saindo do interior da delegacia e vai sendo levado ali para o Camburão. Quando ele vai sendo levado, a mãe, olha aí, ó, essa imagem do momento em que ele é levado, a mãe esteve frente a frente com ele, foi um pouco antes a imagem, esse é o momento em que ele está saindo, né? É que ele está saindo ali da viatura da polícia, olha lá, não quis falar, né? Agora ele não quis falar, não deu nenhuma declaração. Só que tem um detalhe importante, aí ele não falou nada, você está vendo aí, boca fechada, não disse sequer uma palavra. Só que tem um detalhe importante, volta para mim aqui, por favor. Volta para mim. Aí ele não disse nenhuma palavra. Só que quem está acompanhando o balanço geral desde o início deste caso sabe que com a gente ele falava. Sim, ele falou. Não foi uma vez só não. Ele falou, ó, várias vezes conosco. A gente tentava a todo custo uma entrevista, mas ele disse que não, que poderia dar as informações que a gente viesse a questioná-lo, mas que entrevista gravada ele não iria fazer. Pois bem, nós falamos com o Carlos várias vezes, inclusive em uma dessas conversas, nós questionamos justamente a tal da ata. A tal da ata. É o Kleber, né? O síndico é o Kleber. A gente falou com ele sobre a ata. O que teria causado isso? O nosso portal também conversou com ele e a gente separou os prints, né, a cópia ali dessas conversas. Eu vou pedir, inclusive, para colocar aí pra gente. Você vai acompanhar comigo. Vem comigo aqui, Dioguinho. Essa foi uma conversa que a gente teve com o Kleber, uma das primeiras, eu acho, né? A gente perguntou, a gente disse, oi Kleber, tudo bem? Aqui é da TV Paranaíba. Ô Kleber, entramos em contato porque estamos apurando o desaparecimento da Daiane, recebemos um documento que mostra, né, que era a questão da ata. A gente estava perguntando sobre a ata. Aí vem a pergunta, gostaria de saber da validação desse documento e seu posicionamento sobre isso. Lembrando que nosso jornal vai ao ar e tal, a gente cantou retorno. Aí, gente, ele respondeu, olha aqui, ó, bom dia. Estamos tratando do assunto com as autoridades competentes, prestando todos os esclarecimentos possíveis. Gente, isso é o Kleber falando. É o Kleber, o assassino. O assassino estava falando com a gente. Sim, entendemos, a gente respondeu, né? Mas gostaria de saber se o documento é válido, um posicionamento do senhor quanto a isso. O senhor tem advogado? Porque a gente já sabia que o negócio era mais embaixo, né? Era mais embaixo. Infelizmente, olha a resposta do Kleber. Infelizmente, muitas pessoas falam e fazem comentários sem fundamento, tentando criar ilações. Por esse motivo, vamos tratar do assunto só com as autoridades que estão cuidando do caso. Ou seja, você vê que já tem ali uma preocupação, né? Ele não quer falar, diz que a justiça está vendo e tudo mais. Só que a gente não desistiu, a gente continuou. Essa ata chegou a ser assinada? Se sim, você pode nos mandar, porque até então era um documento oficial que falava que ela foi expulsa ali do prédio. Pois bem, aí ele fala,
Todos os fatos ocorridos no condomínio são tratados de forma administrativa de acordo com a convenção, regimento interno, obedecendo às leis superiores e decisões do Poder Judiciário. Ou seja, ele estava falando que, de fato, existia ata, houve sim essa reunião, mas que ele ia, né, como síndico, respeitar a determinação da justiça. Que determinação era essa? Aquela que o balanço mostrou em primeira mão, dizendo que ela conseguiu na justiça a autorização para retornar ao prédio. Foi causa ganha no dia 11. Olha o lapso temporal. A causa ganha, a justiça determinou no dia 11 de dezembro. No dia 17, ela sumiu. Foi tudo ali, ó, coladinho, poucos dias aí, coisa de uma semana de distância. Olha que coisa maluca, gente. Aí a gente seguiu aqui, né, fazendo alguns questionamentos, mas aí, né, ele não teria falado mais. O pessoal do portal Paranaíba, a gente também tem informação de que o portal Paranaíba Mais também conversou com ele e ele também estava ali tratando do caso com uma certa tranquilidade. A gente jamais imaginaria que nós estávamos falando com o assassino da Daiane. E ele estava conversando. Só que chegou num certo ponto, né? O círculo foi se fechando, a investigação policial foi andando, que aí ele sumiu, não quis mais falar com a gente. Quando as equipes da Record estiveram no prédio, toparam com ele várias vezes, porque o Kleber continuou a vida dele normal. Ele, o filho, né? O porteiro, e todos os dias convivendo com a mãe da Daiane, com a irmã da Daiane. Tava todo mundo no mesmo ambiente. Você imagina como é que era isso? Você entrar no elevador onde a sua filha foi vista pela última vez com vida, e lá no elevador você topa com o síndico. Imagina como é que foi isso para a mãe. Imagina o sentimento que ela carregou. Olha, gente, é muito difícil, viu? É muito difícil entender o que essa mãe passou. Eu vou voltar ao vivo, lá para Caldas Novas, a gente está acompanhando de perto. O Lucas de Carvalho vai trazer mais informações pra gente. Ô Lucas, me diz aí, como é que tá a movimentação? Pelo visto tá bastante tranquilo, né? A família que tava aí já saiu, foi pra porta da delegacia, só que aí o síndico já saiu da delegacia e foi pra Goiânia. Parece que tá tranquilo aí agora, né? No momento, sim, Thiago, a gente acompanhou aqui a movimentação, pouquíssimos carros passaram por aqui. Quem passou era a gente chegando com motorista de aplicativo, um ou outro morador daqui que passou rápido, para até nem falar muito sobre o caso, a gente sabe que tomou uma repercussão muito grande. E, inclusive, pegando gancho nessa repercussão, claro que toda a nossa equipe competentíssima está apurando em tempo real, acompanhando essa coletiva. Ellen Vilela, inclusive, nossa coordenadora, já mandou para a gente aqui, nossa chefe de reportagem, mandou para mim aqui uma série de informações em tempo real que a coletiva está trazendo para a gente enquanto a gente fala sobre isso daqui. E algumas delas são chave para a gente entender esse caso, Thiago. Por exemplo, a gente fala desde o início, né, que esse caso teria acontecido ali na parte da noite, o momento em que a Daiane teria descido o elevador, ido até o subsolo, a garagem, e o momento inclusivamente ali que a câmera não teria pego aquela situação. Isso principalmente, claro, porque o síndico conhecia tudo muito bem ali e o porteiro também parece estar envolvido dentro do que a polícia está estudando. E aí chegou pra gente algumas informações com relação aos horários e a essas câmeras. Por exemplo, no total são 9 câmeras do prédio e apenas 3 imagens foram cedidas para a Polícia Civil dentro de toda a investigação desse caso, que a gente já sabe que atrapalha e muito o trabalho da corporação quando pelo menos 6 câmeras ali não disponibilizaram as imagens para a polícia. E outro detalhe importante é que por volta das 7h08, o síndico teria saído do prédio com a caminhonete, né, com a capota ali fechada, que foi então o momento em que ele teria levado o corpo de Daiane, ou ainda talvez ela viva, naquele momento para essa zona onde ela foi encontrada. E ele teria voltado depois às 7h40, ou seja, em menos de uma hora, ele foi e voltou desse local que fica a 15 quilômetros desse prédio aqui onde tudo aconteceu. E aí, Thiago, um outro detalhe que é importante é o seguinte: já era uma espécie de hábito, né, um péssimo hábito, desligar a energia da Daiane. Ela já teria reclamado disso várias vezes, inclusive tem uma informação ali de que um técnico da companhia energética aqui do estado de Goiás teria inclusive orientado ela para que ela colocasse cadeados ali no padrão para que isso parasse de acontecer. Mas a polícia não tem dúvidas, de acordo com o depoimento, de que todo esse homicídio foi planejado
planejado pelo síndico, que teria desligado essa energia justamente para fazer com que ela fosse, então, até a garagem naquele momento, tudo no escuro e num ponto cego ali das câmeras. Então não há dúvidas de que isso foi planejado e claro que sabendo disso a família sofre muito, né, Tiago? Como você disse, o convívio diário ali, né, com esse síndico, com o filho dele que talvez também frequentasse esse prédio, é algo aterrorizante de se pensar e a gente entende completamente a reação dessa mãe num momento como esse. E outra coisa que assustou muito, né, Tiago, esses depoimentos do síndico, né, a gente conversou com ele, a todo momento ele nos atendeu ali, não de forma tão solícita de gravar com a gente, conversar com a gente, mas mandando essas mensagens, se passando ali por bom moço e depois confessando esse crime, né, Tiago? É uma situação extremamente lamentável, é algo que a gente acompanhou por mais de 40 dias, uma agonia ali, e agora saber como tudo isso aconteceu é ainda mais perturbador. O pior de tudo é que até agora a polícia não consegue afirmar qual foi a causa da morte, né? O que teoricamente teria matado a Daiane, se foi uma agressão, uma briga, como poderia ter tido esse desfecho, né? Inclusive para isso ela está sendo levada para Goiânia, até para ela passar por alguns exames, vai passar por um exame ali do tomógrafo para inclusive poder detectar, né, quais são esses sintomas, esses sinais que poderiam mostrar para a gente como ela teria morrido. E juntamente com ela, né, estão também indo para Goiânia os dois criminosos que já foram presos, o filho, né, o Maicon Douglas e também o Kleber Rosa, o síndico. O porteiro, como eu disse, segue sendo ouvido na delegacia para apresentar então um depoimento que faça sentido para a polícia, já que até o momento as informações estão muito confusas, né? E como eu disse anteriormente, esse porteiro que estava trabalhando justamente no dia onde isso tudo aconteceu, à noite, na verdade, né, tinha ali uma relação muito próxima. Lá em Catalão eles dividiam esses finais de semana, então a gente imagina que o envolvimento ali é bem possível, né, Tiago? Exatamente. Obrigado, Lucas, pelas informações. Eu vou ao vivo para Goiânia. Repórter Paulo Carneiro ao vivo falando com um dos delegados. Vamos ouvir. Então, toda essa repercussão da mídia e todo o tempo do desaparecimento, e aí quando o GIH ele assume a presidência da Força Tarefa, que também tinha a delegacia municipal que tinha participado inicialmente das diligências, a gente começa a entender a dinâmica, tudo aconteceu, algumas peculiaridades do caso concreto, que a partir do momento que a gente juntou todos esses elementos, a gente viu, não, então a gente tem um caso de homicídio, e aí a partir de então, estabelecendo os elementos da materialidade mesmo sem corpo, né, que o nosso Código de Processo Penal traz essa possibilidade, né, de que a gente tenha um crime de homicídio mesmo que a gente não tenha um corpo. Então isso traz uma dificuldade para a investigação tem que ser uma investigação mais complexa, mais robusta, para a gente mostrar que a gente tem um autor de um crime, mesmo sem que a gente tenha encontrado o corpo inicialmente. Então, estabelecidos os elementos de que a gente podia ter de fato um homicídio, a gente trabalhou nas possibilidades de quem poderia ter cometido o crime. Então, a partir desse momento, diante de tudo que a gente apurou, vários detalhes da investigação, uma investigação bem conduzida por todos que trabalharam juntos, a gente conseguiu mostrar que o autor preso na manhã dessa quarta-feira era que te reunia todos os elementos para que você pudesse cometer esse crime, da forma que foi. Bom, e quando a gente fala desses elementos, a gente está falando, por exemplo, do fato dele conhecer o prédio, dele ter acesso às câmeras, do ponto exato onde aconteceu. Eu sei que está em andamento ainda a dinâmica de como ele matou ela, mas eu queria falar para quem está acompanhando, como é que vocês desenham esse caso? Ela desce para conferir a energia e ali no subsolo foi onde tudo aconteceu? Isso. Alguns marcos são muito interessantes para estabelecer a autoria delitiva e a materialidade. O que acontece? A Daiane desaparece às 19 horas e 30 segundos do dia 17 de dezembro de 2025. Até os segundos é interessante porque todos os detalhes que permitem essa investigação são muito delicados. Um detalhe importante, a Daiane, ela grava um vídeo e encaminha para a sua amiga. Esse vídeo é encaminhado, ela deixa a porta aberta no momento que ela grava. E quando ela desaparece, não é mais vista, a porta está trancada. Perdão, ela grava o vídeo, a porta está aberta, ela desaparece. Primeiro ponto. No dia seguinte, às 16 horas, a família chega até os condomínios, a porta da Daiane está trancada. Então, leva um tempo até que eles consigam a chave com a mãe dela ingressa no apartamento, não a encontram, então começam a desconfiar do desaparecimento e comunicam o fato à Polícia Civil no dia seguinte, cerca de 24 horas depois. Então esse primeiro fato da porta aberta chamou a atenção para a possibilidade de não desaparecimento voluntário, além dos pertences pessoais da vítima, como bem relatado pela mãe, a questão do óculos, que ela não saía de casa sem óculos. Então esse foi o primeiro detalhe. E um segundo detalhe bem importante da investigação foi a seguinte dinâmica. A Daiane, ela percebe que a energia do apartamento dela foi desligada, então isso leva um tempo para ela perceber que é só no apartamento dela, que ela vai até o hall de entrada dos andares, verifica que de fato o corte de energia é no apartamento dela, ela faz um primeiro vídeo de 39 segundos e encaminha para sua amiga, a testemunha ouvida, às 18h56.
Ela grava então um segundo vídeo de 1 minuto e 58, que é aquele vídeo divulgado que ela está descendo, que ela vai até a recepção, chama o porteiro, tudo mais. Dá para ver, conjugando o vídeo que ela grava com as imagens de vídeo monitoramento, que esse vídeo é gravado às 18h58, certo? Então, ela envia esse vídeo para a amiga às 18h59. Então, a gente tem que dinâmica. Ela gravou, enviou, ela gravou, enviou. As imagens de vídeo monitoramento dos elevadores demonstraram também que Daiane está gravando o terceiro vídeo. Esse vídeo nunca foi enviado. Então, essa dinâmica de que, primeiro, a gente consegue estabelecer que ela gravava os vídeos e encaminhava pelo tempo, pela hora do envio e com as imagens de vídeo monitoramento, e esse terceiro vídeo não foi encaminhado. Por quê? Porque, possivelmente, a dinâmica desce ao subsolo 1, onde estão os padrões de energia, que ela vai identificar que o padrão dela foi desligado. Possivelmente, isso gerou algum atrito, elevou a circunstância e o crime acontece ali, e posteriormente ela é tirada do local. E aí as técnicas da investigação demonstraram que o autor preso, ele mentiu em depoimento lá no início quanto à rota que ele tomou no dia, ele não conseguiu esclarecer ao certo o que ele estava fazendo no dia 17, e ele é captado em um local 36 minutos depois, em um primeiro momento com a capota do carro fechada. Ele toma a região de mata da cidade de Caldas Novas, que dá acesso ao local onde o corpo foi encontrado, na manhã dessa quarta-feira, e ele retorna 48 minutos depois com a capota aberta, possivelmente para que ela tivesse colocado o corpo lá e retirado após ocultar o cadáver nas margens da rodovia. Doutor, quando ela desce para poder checar a energia dela, e ela não esperava encontrar o síndico lá embaixo, o que ele fala para o senhor nesse momento, né? Ele diz que a coisa saiu de controle. Para a polícia, ele premeditou a descida da Daiane para um ponto cego do subsolo, ou foi uma coisa que aconteceu ao acaso? Durante o cumprimento das buscas e cumprimento do mandado de prisão, efetuada pela equipe do DIH, chefiada pelo Dr. João Paulo, que prestou apoio incondicional à equipe, não posso deixar de parabenizar o apoio em conjunto a essa força-tarefa, ele relatou que, no ato do cumprimento das buscas, quando foi efetuadas as prisões, ele indicou que iria, de fato, demonstrar onde estava o local do crime, onde estava o corpo. E aí, especificamente, a dinâmica, o modus operandi do crime, a forma que ela foi morta, ele se reservou o direito de permanecer em silêncio naquele local. Claro que a gente tem agora 30 dias da prisão temporária, possivelmente renovável por mais 30 dias, para esclarecer as dinâmicas que ainda estão em aberto. Importante ressaltar aqui, o corpo foi localizado 15 quilômetros fora da cidade de Caldas Novas, na GO 213, às margens da rodovia, no local exato onde ele apontou. E foi encontrado também vestígios da roupa que Daiane usava no dia, uma regata preta e um short verde. Doutor, e além da prisão dele, o filho dele também foi preso e o porteiro foi ouvido hoje, além das 21 pessoas que foram ouvidas, ao todo são 22 pessoas. Qual que é a participação do filho dele nesse crime? A gente conseguiu demonstrar que no dia 17 de janeiro, 2 dias depois do GIH assumir a investigação e fazer a primeira diligência de LOLCO no sentido de demonstrar por síndico qualquer possibilidade que ele pudesse estar envolvido no crime, porque a gente captou essa imagem de que a capota do carro estava fechada, depois aberta, um deslocamento incomum, um local que inclusive a gente avaliou, ele passou nesse local somente uma vez em todo o ano, ele nunca foi naquele local, então foi mais um indício que demonstrava que não tinha, ele fugiu da rotina naquele dia ali. Então, no dia 17 de janeiro, após uma inspeção no condomínio para entender as saídas, entradas, possibilidades que ela pudesse ter deixado aquele prédio, esclarecer tudo o que tinha na investigação, a gente solicitou e autorizado por ele mesmo, gravado em vídeo, que a gente periciasse o carro. Esse fato aconteceu às 12h30 do sábado, às 12h24, para ser mais exato, do sábado, e então, no dia... Às 15h30, o filho dele compra um telefone, a gente conseguiu obter as imagens de vídeo monitoramento do momento que ele compra esse aparelho de telefone, e esse telefone passa a ser usado pelo pai. Então a prisão foi solicitada, até então, com os indícios que a gente tinha, de que ele pudesse estar obstruindo a justiça, fraude processual, ao orientar que o pai eventualmente destruísse o telefone, que podia ter elementos informativos para a investigação, até então, para que a gente pudesse estabelecer qual a participação dele no crime. Agora, de fato, a participação específica no homicídio e tudo mais vai ser esclarecido nos próximos 30 dias. Tá certo, doutor, antes da gente liberar, o pessoal já está aqui esperando, o Loares tem uma pergunta do estúdio. Loares, a gente está acompanhando ao vivo, aí o Paulo Carneiro, que é repórter da Record Goiás, a gente está compartilhando o sinal para você aqui de Uberlândia, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, não perder nada. Agora, o pessoal está fazendo mais um questionamento, querendo entender melhor por parte do delegado como tudo aconteceu, dando destaque aí principalmente a participação, claro, de quem? Do filho. O filho que foi lá, comprou o celular e disse, pai, usa esse aqui, porque no seu
pode ter algum tipo de prova que te leve à responsabilidade de ter cometido o crime. Então você vê que a polícia, por mais que muitas pessoas tenham criticado, demorou demais para entrar no caso, quando a polícia entrou com o pé na porta. Igual aconteceu lá no apartamento dele na hora da prisão. Literalmente entraram com o pé na porta. Mas a investigação viu a movimentação, acompanhou o deslocamento que ele fez para o local onde o corpo foi desovado. E o que também chamou muita atenção, não era um percurso que ele fazia. A polícia deve ter questionado, o que você estava cheirando lá? O que você foi fazer, já que você nunca tinha passado por lá? Aí não teve jeito. O círculo foi se fechando. Por que você estava de celular novo? Cadê o antigo, que a gente quer dar uma olhada? Por que teu filho foi lá comprar o celular e você não foi? Qual caminho você fez no dia 17 de dezembro? Como foi a sua rotina? E o principal, onde estão as demais imagens que mostram a movimentação ali no prédio? Não tem, mas sumiu do dia 17? Só desse dia sumiu? Só tinha a do elevador? Então, assim, todos esses questionamentos foram deixando o assassino sem recursos. Ele não teve outra opção. Quando a polícia chegou na casa dele, aliás, eu quero que recupere, por gentileza, essa imagem. No momento em que eles chegam no apartamento, ali já havia certeza. A movimentação feita tanto pelo Kleber quanto pelo filho dava indícios claros de que eles tinham participação no crime. E aí depois que ele foi pego dentro do apartamento, ele acabou confessando. Aqui, é o momento em que eles utilizam ali o helicóptero, né? E eles estão no ponto exato, né? Que dá acesso ao local onde estava o corpo. Eu quero aqui deixar o balanço geral com espaço para a defesa do Kleber poder falar. Eu sei que vocês devem estar assistindo. A nossa equipe está aí em Caldas Novas. Se o advogado quiser falar, se algum familiar quiser, ele não vai falar porque ele já está preso sentido Goiânia. Deve estar chegando lá na capital do estado. Esse é o momento em que ele leva os policiais até o local exato. Olha, eu tenho imagens ao vivo agora de Caldas Novas. Uma viatura acaba de retornar, acaba de chegar ali no condomínio. A viatura está parada na porta e a gente ainda não tem muita informação do que os policiais estão fazendo lá. Será que... Bem, não sabemos, mas o Lucas está lá. O Lucas está tentando também contato com a defesa do Kleber. Qual será a linha que os advogados vão seguir para poder defender o seu cliente, o Kleber no caso, que seria, segundo a polícia, réu confesso do crime. A viatura acaba de chegar, chegou nesse instante, eles deixaram o carro ali na porta e entraram no apartamento, ali no prédio. O que a polícia foi fazer aí, hein? A gente vai trazer informação para você daqui a pouco. Nós estamos em contato direto. Quero dizer mais uma vez, o espaço do balanço geral está aberto para a defesa do Kleber. O que o advogado pode dizer em relação à prisão do seu cliente? Qual será a linha que ele deve seguir para tentar a liberdade do Kleber? Ele está preso, hein? Prisão aí de 30 dias que pode ser renovada por mais 30. Ele não vai conseguir sair fácil da cadeia. Agora ao vivo, eu quero imagem de lá, os policiais saindo, Saindo agora do prédio, são imagens ao vivo, é o balanço geral em Caldas Novas, mostrando a movimentação. Eu não sei se o Lucas conseguiu observar, se eles saíram com alguma coisa, algum objeto de lá de dentro, mas parece que não, hein? Parece que não. Foi uma visita rápida ali ao prédio e agora eles vão saindo. Não estão com ninguém ali, são só os dois policiais ali e o carro, a nossa viatura da TV Paranaíba também ali ao lado e mostrando essa movimentação. A polícia está tentando agora também entender a maneira com que o Kleber tirou a vida da Daiane, hein? O corpo também foi encaminhado para Goiânia, onde os peritos
os legistas vão fazer ali todos os exames necessários para poder entender a maneira com que a Daiane foi morta. Meu Deus. Eu acabo de receber informação, hein? Eu acabo de receber informação aqui, como é que é? O Lucas está indo agora para um outro ponto da cidade de Caldas Novas para trazer uma novidade importante do caso, hein? O Lucas tem prioridade total, ao vivo lá de Caldas Novas, para trazer essa informação. Então daqui a pouco eu vou voltar a falar com o Lucas de Carvalho, já em outro local, trazendo informação importante para você que acompanha o Balanço Geral. Tá ok?